Exemplo, sequestro, o cárcere privado, a extorsão mediante sequestro, o tráfico de drogas, tudo bem? Beleza, pessoal. Finalizamos o nosso tópico 2. Agora vamos entrar no nosso tópico 3, beleza? Finalizamos o tópico 2 e vamos entrar no tópico 3, certo? O que nesse tópico 3 a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a audiência de custódia. Boa noite, pessoal. E quem está chegando agora, já deixa o like, tá certo? Deixa o like aí, vamos bater pelo menos 15 likes, certo? Vamos bater pelo menos 15 likes. E também deixa a tua dúvida aí, se você está entendendo, se você não está entendendo, que eu posso te explicar. Então vamos lá entrar agora no nosso terceiro tópico. Da audiência de custódia, lá do artigo 310 do nosso Código de Processo Penal. Vejamos. A audiência de custódia, pessoal, é um local, é uma sessão onde será verificada a regularidade ou irregularidade da prisão em flagrante, tudo bem? Ou de qualquer outra prisão, inclusive preventiva temporária. O Supremo Tribunal Federal, em 2023 ou 2024, decidiu, por unanimidade, que em todas as prisões é necessária a realização da audiência de custódia como parâmetro ali de legalidade do nosso processo penal. Então, para todo tipo de prisão, necessita de audiência de custódia lá do 310, que é uma sessão solene em que se é observada a legalidade ou a ilegalidade da prisão. Bem? Então, vejamos bem. Existem prazos a serem cumpridos, formalidades a serem execuídas aqui durante a audiência de custódia. O prazo máximo de realização da audiência de custódia é de 24 horas. E se esse prazo for descumprido, injustificadamente, dolosamente, você já sabe, você que já teve aula comigo, que isso enseja em crime de abuso de autoridade. Beleza? Isso enseja crime de abuso de autoridade. Tudo bem. Todavia, se há justificativa, se há circunstâncias excepcionais, já não é crime. Outra coisa, se estrangulou esse prazo, se extrapolou esse prazo de 24 horas, enseja em irregularidade da prisão também. A prisão se torna irregular, ilegal. E você já sabe, você que estuda direito constitucional, que toda prisão irregular deverá ser imediatamente relaxada. Do contrário, você não poderá ter um processo penal justo e dentro da legalidade, dos parâmetros do devido processo legal. Tudo bem? Então, vejam bem, 24 horas é o prazo máximo e deverão estar presentes na audiência o acusado, o advogado ou seu defensor público e também o Ministério Público, além do juiz responsável pela audiência de custódia. E esse juiz deverá fundamentadamente fazer o que na audiência? Como eu já comentei alguns aspectos aqui com vocês. Relaxar a prisão, se ela foi ilegal. Exemplo, o flagrante forjado. O policial colocou droga na tua mochila e depois te abordou, pegou tua mochila, pegou a droga e te capturou em flagrante por tráfico de drogas. Nesse caso, esse flagrante é ilegal, porque ele é forjado. E se ele é forjado, a prisão é ilegal. Se a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada, como nos manda a Constituição. Então, aqui nessa sessão solene, chamada audiência de custódia, o juiz verificará a legalidade ou ilegalidade da prisão, devendo relaxá-la em caso de ilegalidade. Além disso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tudo bem? Se for necessário e adequado, porque a prisão preventiva, como você já sabe, é uma cautelar. Então, se for necessário e adequado, sendo a última alternativa, ele poderá aplicar a prisão preventiva para conversão da prisão em flagrante. Ele também poderá conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Tudo bem? Com ou sem fiança. Existem casos de crimes inafiançáveis, como os crimes hediondos, os crimes equiparados a hediondos, o racismo, terrorismo, enfim. Esses crimes aqui, você não pode aplicar fiança, mas você pode aplicar liberdade provisória, desde que não seja por meio de fiança.
Professor, qual é a diferença entre liberdade provisória e liberdade condicional? Simples. Na liberdade provisória, você vai responder o processo em liberdade. Você vai esperar o julgamento em liberdade, com ou sem o pagamento de fiança. Na liberdade condicional, você já está cumprindo pena. Ou seja, enquanto na liberdade provisória você espera o processo, espera o julgamento, responde em liberdade, na liberdade condicional, você cumpre pena em liberdade. Perceba que há uma nuance lógica. Em uma, você ainda não foi condenado, e você aguardará o seu julgamento em liberdade. Na outra, você já foi condenado e cumprirá, portanto, sua pena em liberdade, seguindo as condicionantes impostas pelo juiz da execução. Agora, vamos dar uma olhada também nas excludentes de ilicitude. Por que, professor, excludentes de ilicitude? Simples, meu guerreiro. Porque as excludentes de ilicitude, elas impedem que o juiz decrete uma prisão preventiva. Se houver presença das excludentes de ilicitude, se houver presença ali de indícios mínimos de que o indivíduo agiu diante de uma legítima defesa, de um estado de necessidade, de um exercício regular do direito, de um estrito cumprimento do dever legal, esse sujeito não poderá ser preso preventivamente. Mas aqui precisam de indícios fortes, até porque é o comecinho ali de ainda, na verdade, nem se instaurou o processo. É simplesmente a verificação da legalidade ou não de uma prisão. Quando o juiz perceber que houve presença da excludente de ilicitude, lá do nosso artigo 23 do Código Penal, ele deverá conceder a nossa audiência de custódia. Na verdade, a nossa liberdade provisória. Tudo bem? Pessoal, aqui são, na verdade, recomendações do Código de Processo Penal à atuação do magistrado. Se o sujeito é reincidente já, muitas vezes em crime, naquela espécie de crime ou em outros crimes, é altamente recomendado que o juiz não conceda a liberdade provisória. Mas isso deve ser analisado de caso em caso. Se ele integra a organização criminosa, armado, ou milícia, se ele estava portando no momento do crime arma de uso restrito, isso também vai pesar altamente contra a concessão de uma liberdade provisória. E o nosso Código de Processo Penal indica que o juiz não conceda, beleza? Mas aí, de acordo com os tribunais superiores, com o entendimento dos tribunais superiores, você tem que respeitar a individualização das análises. E cada análise merece a sua própria individualização, tudo bem? Então, não é certeza que só porque ele é reincidente, ele não vai ter liberdade provisória. Não é certeza que só porque ele integra uma organização criminosa que ele não vai ter liberdade provisória. Até porque, às vezes, o crime não está nem relacionado uma coisa com a outra, tudo bem? Pessoal, se a autoridade não realizar a audiência de custódia ali naquele prazo de 24 horas, prazo máximo de 24 horas, ensejará a responsabilidade administrativa, civil e penal. Quem lembra lá da nossa lei de abuso de autoridade sabe que esse daqui é o preceito da nossa lei de abuso de autoridade. Por quê? Sempre que eu cometo um crime de abuso de autoridade, eu respondo penalmente, civilmente e administrativamente, de forma independente. Cada seara tem as suas próprias sanções e eu respondo de forma independente em cada uma dessas searas. Tudo bem? Então, lembrando, se descumprir esse prazo, a responsabilização por abuso de autoridade. Ademais, ao descumprimento desse prazo, ensejará na ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada. Mas isso não impede que o juiz volte a conceder uma prisão preventiva, venha a conceder depois uma prisão preventiva, se existirem motivos necessários e adequados para a aplicação dessa medida cautelar mais restritiva. Tudo bem? Então, vejamos bem, a prisão torna-se legal, deve ser relaxada, mas pode ser decretada uma prisão preventiva imediatamente, se houver, na verdade, corrigindo o meu português,
os motivos.